Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição. A lição dessa semana está bem interessante, principalmente pelos textos do Espírito e Profecia. Eu, particularmente, já li alguns desses livros que é citado, mas algumas frases aí estão me chamando bastante atenção. Vocês viram aí da introdução que essa frase aí requer um cuidado na interpretação dela, que diz assim, ao ser expulso do céu, Satanás decidiu destruir a felicidade de Adão e Eva na terra, assim causar tristeza no céu. Ele imaginou que se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria previsão pela qual pudessem ser perdoados. E então ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus. Como é que a gente consegue interpretar isso aí? Eu já falei um pouco ontem, mas queria dar mais uma endossada no aspecto do seguinte: Satanás achou que pelo homem ser um ser inferior, Deus ia perdoá-los sem precisar de arrependimento. Então seria uma chance para eles reivindicarem também que assim como o homem pôde ser perdoado em seu pecado e erro, eles também poderiam. Então, Satanás não se arrependeu e por isso para ele continua decretado, né? Porque foi dado muita oportunidade e ele assim não aceitou. E para nós como seres humanos, a gente precisa reconhecer as nossas falhas e realmente arrepender-se e voltar-se para as mãos de Deus. Porém, a lição de hoje, declaração sobre tensão, ela traz também um aspecto bem interessante, porque já falamos essa semana e semana passada sobre quando o pecado chegou à terra, Satanás ele se disfarçou daquele réptil e acabou seduzindo, principalmente ali, né, no início, a Eva. Só que aí tem um texto de Ellen White que me chamou bastante atenção. Algum tempo depois dessa advertência divina, Satanás assumiu a forma de uma serpente e também entrou no Éden. Eva viu a serpente comer alegremente do fruto proibido e não morreu. Ele próprio havia comido do fruto proibido. Isso está em Patriarcas e Profetas, na página 30. E nada o que lhe aconteceu. Então veja só, Deus alertou ao casal, por meio de Jesus Cristo, que havia um anjo caído, que agora ia tentar, né, não só o casal, mas outros mundos não caídos. E ali então, ele não conseguiu ser vencedor em outros lugares. Só que quando chega para o primeiro casal, ele chega disfarçado. E olha que interessante, quando Eva vê a serpente, ela vê a serpente comendo do fruto que Deus disse que não era para comer. Deus permitiu o primeiro casal cuidar de tudo, mas não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás foi lá, comeu, sorriu e demonstrou que estava feliz. Então quando ele argumenta com Eva, é certo que não morrerás, Eva viu a serpente não morrendo. Comeu do fruto e não morreu. Eu não estou aqui justificando que então Eva teve motivos para não para cair. A gente não pode dar desculpa ao pecado. Eu já argumentei um pouco sobre esse aspecto, mas a lição de hoje exige isso, né? Que mesmo em meio à tensão, a primeira coisa que Eva deveria ter feito era não ter dado espaço para aquela serpente. A curiosidade fez com que ela fosse realmente, se aproximasse e fosse cedendo à conversa. Então, assim, há coisas, queridos, para a nossa vida que a gente tem que repreender logo de início. Eu gosto da história de José, que diz que quando a mulher de Potifar chamou ele, tentou atacar, José fugiu. Se José ficasse parado, ou como tem um filme aí que eu acho bem errado, que mostra a mulher beijando José, jogando na cama e depois José corre. Meu amigo, depois que beijasse e jogasse na cama, dificilmente José ia correr. José correu logo quando ela deu em cima, que tentou atacar ele, José correu. Não teve negócio de dar beijo ainda não. Então eu não acredito que foi assim. E quando você lê, até o Espírito Profecia, Ellen White diz isso. Quando ela fez as investidas, que ela foi para cima, José prontamente fugiu. Então eu acho que se a gente fica namorando com o pecado, fica em dúvida, é aí que o inimigo trabalha. Mas se a gente for firme, a gente tem como vencer ao inimigo. E outra, toda vez que você ficar entre uma decisão que vai contra a palavra de Deus e fica entre eu seguir a palavra de Deus e o meu pensamento, a ideia de alguém,
eu prefiro ficar com a de Deus. Então, você precisa ser decisivo disso. Eu sirvo a quem? Que você possa se decidir servir ao Senhor. Então, sob tensão estava o primeiro casal, mas eles tinham um relacionamento com o Criador. Eu e você também temos o livre-arbítrio para decidir, que é a palavra também chave desse estudo de hoje, né? Nós temos o livre-arbítrio para ouvir a serpente ou ouvir ao Senhor, mas que você escolha o lado certo, ouvir e temer a Deus, que a vitória é garantida, amém? Oremos então ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, cuida de nós, da nossa família, que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz, a seguir a Tua verdade e permanecer em Teus caminhos. Cuida de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Não se esqueça do nosso devocional, se você assistiu ainda, tá bom? E olha, hoje é dia de eleição, vai lá exercer seu voto, seu direito de votar e vote certo, tá bom? Tchau, tchau, queridos.